Hoje nós iremos falar de um bruxo que nasceu há cerca de 1000 anos atrás. Seu nome era Merlin, nascido no período da Idade Média, no ano de 982. E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Salão Comunal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Antes de mais nada, já vai deixando aqui o seu like, já vai se inscrevendo, já vai compartilhando, porque, vamos aí, ajudar a crescer o canal cada vez mais. Então, bora pro vídeo que hoje, como vocês já viram, vai ser Merlin. Merlin foi um dos maiores bruxos de todos os tempos, assim como Albus Dumbledore. Albus Dumbledore foi um grande bruxo, mas o Merlin é o Merlin. Antes mesmo de surgir Harry Potter, todo mundo já conhecia o Merlin. Existe Merlin tanto na saga Harry Potter quanto também em outros filmes. O Merlin é muito conhecido mesmo. Tem até aquela famosa frase, pelas barbas de Merlin, uma frase muito conhecida, como também existem outras, mas essa é uma das mais conhecidas. Ou seja, Merlin foi um grande personagem, da linhagem bruxa aí. Então vamos entender um pouco mais de como foi sua vida, os grandes feitos que ele fez, Ele nasceu na Idade Média, e ele tinha inimigos. Quem eram esses inimigos, O que ele fez, o que ele promoveu para o mundo bruxo, quais eram seus ideais, aonde ele estudou. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais desse grande bruxo, o Merlin. O Merlin nasceu na Idade Média, certo? Na Idade das Trevas, uma idade na qual os bruxos tinha aquela perseguição, dos trouxas, dos não mágicos, Os trouxas, eles sabiam da existência dos bruxos mais do que hoje em dia, e eles caçavam muito, e foi nesse exato momento que houve a ideia dos 4 fundadores de Hogwarts fundar a escola para se proteger, para resguardar mais os bruxos e passarem os ensinamentos. Foi nessa época, portanto, que os 4 fundadores criaram Hogwarts, certo? Para proteger os bruxos. E foi nessa época também que o Merlin acabou nascendo, Só que o Merlin, nessa época, ele era uma criança. E os bruxos, os fundadores de Hogwarts, já eram adultos, obviamente. Então o Merlin, ele foi ensinado e estudou na primeira escola a ser fundada, que era Hogwarts. E ele caiu na casa de Slytherin, que é a Sonserina. Ou seja, o Merlin, ele era um cara do bem. Então, para você ver que na casa de Sonserina não cai apenas bruxos de famílias ruins, preconceituosos e tudo mais, mas não, também cai bruxos com personalidade e pensamentos bons, assim como Merlin. Merlin, ele foi, portanto, ensinado pelo fundador da casa Sonserina. Ele teve esse meio que privilégio, porque, entre aspas, porque o Slytherin, na minha opinião, ele era uma pessoa ruim e eu não teria um privilégio de estudar com um bruxo dessa mentalidade ruim, Porém, também teria um privilégio porque era um bruxo na qual fundou a própria casa e também tinha muitos ensinamentos para passar. Então o Merlin aprendeu tudo ali basicamente com o conceito e convívio ali dentro de Hogwarts com o Salazar Slytherin. Teve essa meio que honra. Quando o Merlin se informou em Hogwarts, ele foi ser meio que ele virou um amigo do rei Arthur na época, ele era meio que um auxiliar, um braço direito do rei Arthur, na qual o rei Arthur tinha uma meia-irmã chamada de Morgana. Sim, a Morgana, que ela era a inimiga número 1 do Merlin, Assim também como existem em outros filmes que já passaram, Existem esse duelo entre o Merlin e também a Morgana. Um detalhe sobre o Merlin e a sua característica mais forte na questão de feitiços, na questão de bruxaria. O Merlin, ele era um bruxo na qual tinha a questão de um talento incrível para encantamentos. O Merlin era incrível em encantamentos, era o seu ponto mais forte, de transfiguração, de poções, essas coisas assim. O Merlin, ele era mais forte na questão de encantamentos, para você saber. Agora, um ponto importante na história do Merlin e também uma característica dele de pensamento. O Merlin, ele era um cara que ele tinha como pensamento
a questão da defesa dos trouxas, né? A questão de não ser como Grindelwald foi bem mais para frente, numa época diferente, que era na qual para a dominação dos trouxas e os bruxos superiores. Não, o Merlin tinha a ideia, né? Tinha o seu ideal de proteção dos trouxas, de não fazer mal a eles, e por isso ele fez algo super importante, que foi a Ordem de Merlin. Assim como existe a Ordem da Fênix, assim como existe a Armada de Dumbledore, ele também criou a Ordem de Merlin, que teria como uma finalidade de proteção dos direitos dos trouxas, na qual não poderia violentar um trouxa, não poderia colocar ele inferiormente a um bruxo ou uma bruxa, enfim, conviver harmoniosamente junto com os trouxas igualmente. E antes que eu me esqueça, o Merlin, ele nasceu na Irlanda, né? Dentro ali da Grã-Bretanha, certo? Então, só para você saber, mais ou menos, se mentalizar aonde que ele nasceu. Bom, ele nasceu ali, obviamente, porque ele estudou em Hogwarts, né? Normalmente, quem estuda em Hogwarts é daquela região ali da Europa e tudo mais. Bom, e depois da morte de Merlin, lembra que ele tinha criado lá a Ordem de Merlin? Mudou um pouco o conceito. Quando ele estava vivo, era para direitos e bom convívio com os trouxas. Depois de sua morte, ainda continuou um pouco disso, mas mudou bastante coisa. Que na qual começou a existir bruxos que eram nomeados ali, premiados como primeira classe, segunda classe e terceira classe. Os bruxos de primeira classe, eles tinham esse título por bravura. Os de segunda classe tinham esse título, né, por tentarem fazer alguma coisa em benefício da magia, né? Todos eles eram assim, mas o da segunda classe era por tentar, né, persistir, fazer alguma coisa benéfica. E o de terceira classe era para passar os conhecimentos sobre a magia e tudo mais. Ou seja, as três classes era para pró-benefício da magia. Bruxos que faziam coisas boas para a magia. Eu falei um pouquinho aqui do Merlin para vocês, né? É um pouquinho que tem, não se sabe muito mais do Merlin, é mais ou menos essas coisas que nós sabemos. Então eu passei para você aqui tudo mais ou menos o que eu sei, o que eu li aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha, comente o que você achou da vida do Merlin, né? Comenta aí se você acha ele um grande bruxo e também se você quiser dar um conselho no próximo vídeo, vai deixando aí nos comentários. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!